Nosso grupo ficou com o livro Iracema, que é um romance do José de Alencar, mas antes de começar a apresentação, eu vou falar como que a gente dividiu ela, que foi em estilo literário, contexto histórico, análise dos personagens, enredo, elementos literários, interpretação e análise do texto e aspectos temáticos. Eu vou começar falando sobre o estilo literário, que é romantismo. O romantismo ele surgiu na primeira metade do século XIX. O principal autor do romantismo em relação à prosa é o José de Alencar. O José de Alencar ele escreve muito sobre a sociedade brasileira no ambiente urbano, rural e até mitológico, que é o caso de Iracema. No livro, que foi escrito em 1865, ele retrata o mito de criação do brasileiro, da junção do português com o índio, né? Através de uma prosa poética. O, o romantismo ele é dividido em três gerações. A primeira geração, que é onde José de Alencar se encaixa, é uma geração nacionalista, devido à independência do Brasil em 1822, e indianista, porque foi quando a população começou a entender a importância do índio. A segunda geração, ela é uma geração que fala do mal do século, que foi quando a tuberculose surgiu no Brasil. Então são textos mais melancólicos. E a terceira geração é uma geração mais voltada para causas sociais e liberais. Então, ela fala muito de causas humanitárias e sobre a escravidão. O escritor José de Alencar nasceu no Ceará e foi formado em Direito e eleito 4 vezes deputado do Estado. Ele era um homem extremamente patriota por ter vivido no período logo após a independência do Brasil. Ele e outros escritores românticos da época foram responsáveis por criar a identidade cultural brasileira. Iracema foi uma de suas maiores obras, se não a maior. Foi publicada em 1865 e foi inspirada por forte nacionalismo, que tinha como objetivo a consolidação de uma cultura nacional. Por ter sido escrita 43 anos após o Brasil ter se tornado independente de Portugal, a narrativa tem como principal objetivo a criação de uma independência cultural brasileira. Por isso, José de Alencar escolheu o índio como protagonista desse romance, pois ele criava um sentimento de identidade nacional muito maior do que os portugueses ou os negros trazidos da África. Vale ressaltar que ele escolhe o Ceará como o local onde se passará a narrativa, pois queria fugir um pouco do Rio de Janeiro, onde a cultura europeia tinha muita influência. Ele buscava o regionalismo. É legal também a gente falar que Iracema é um anagrama para América, o que mostra mais uma vez o nacionalismo muito presente da época. No que se trata ao contexto histórico da obra, é importante ressaltar que a narrativa se passa durante a colonização portuguesa. Foi um momento tenso para os índios que estavam sendo exterminados e dominados pelos portugueses. E muitos índios foram mortos nesse período por conta de doenças trazidas pelos portugueses, como sífilis e gripe. Então eu vou falar dos personagens e eu vou começar com a Iracema. Ela é descrita na história como a Virgem dos Lábios de Mel, que é o significado do seu nome. Ela é uma índia tabajara, guardadora do segredo da Jurema, que é uma bebida alucinógena utilizada nos rituais religiosos. Ela vai representar o índio colonizado, que inclusive o nome Iracema é um anagrama da palavra América. E ela vai se apaixonar por Martim e o romance entre os dois que vai manter um diálogo entre o contato do indígena com o homem branco. E a trama vai gerar entre os dois. O Martim é um colonizador português baseado em Martim Soares Moreno, que foi o primeiro colonizador português do Ceará, que é a região onde se passa a história. Ele é um amigo dos Pitiguaras, que é a tribo adversária dos Tabajaras, que vai fazer com que o romance entre ele e a Iracema seja um amor proibido. E ele que vai representar a chegada de Portugal à região do Ceará. Tem o Araquém, que é o pajé da tribo Tabajara e o pai da Iracema. Ele vai acabar desenvolvendo um laço com o Martim, pelo fato dele ser apaixonado pela Iracema. O Poti é um guerreiro pitiguara, amigo fiel do Martim. E ele tem a missão, junto com o Martim, de fiscalizar a costa cearense contra as invasões estrangeiras. Tem o Calbi, que é um guerreiro tabajara e o irmão da Iracema. Em determinado momento da história, ele vai ajudar o Martim e a Iracema a fugir do Irapuã. O Irapuã é o chefe dos Tabajaras e ele vai acabar se tornando o inimigo do Martim pelo fato do Irapuã ser apaixonado pela Iracema também. Por último, eu vou falar do Moacir, que é o filho do Martim e da Iracema. Ele vai representar o povo brasileiro que nasce da união entre o indígena nativo americano e o colonizador branco europeu. A narrativa da lenda de Iracema
se inicia com uma cena em que o guerreiro português Martins Soares, que é aliado da tribo dos Pitiguarás, que são habitantes das terras litorâneas, se perde nas proximidades das matas da tribo inimiga Tabajarás e é surpreendido por uma bela índia Iracema, que ameaça matá-lo com uma flecha. Iracema é a filha de Araquém, pajé dos Tabajaras, e é sacerdotisa festal que guarda os segredos da jurema, que é uma espécie de licor com propriedades alucinógenas. Ela e sua tribo acolhem Martim como hóspede, e na noite em que ocorrem as celebrações para Iraupã, que é o maior guerreiro da nação Tabajara, o guerreiro branco decide fugir. Iracema o impede, alertando sobre os perigos da mata e pede para que ele espere o retorno de seu irmão, Caubi, para guiá-lo em segurança no dia seguinte. Martim e Iracema se apaixonam, o que desperta a ira de Iraupã, pois o papel da Índia é como guardiã do segredo da Jurema. Para isso, a Índia deve permanecer virgem. Porém, em uma noite em que Martim está sob o efeito da Jurema, ela se entrega a ele, que acreditou ser um sonho. No outro dia, o português decide partir da tribo dos Tabajaras, para fugir de Iraupã, quando Iracema revela a verdade sobre a noite passada e decide acompanhá-lo. Os dois partem ao encontro de Poti, chefe da tribo dos Pitiguaras, e considerado por Martim como um irmão. Irapuã o segue, o que acaba por causar um conflito entre as duas tribos inimigas. Iracema passa a viver com Martim, que adora o nome indígena de Coatiaba, e passa a gradativamente se desinteressar pela Índia. Grávida, Iracema sofre com desdém e com as ausências de seu amado. Ao regressar de uma batalha, Martim encontra Iracema e seu filho. Porém, a Índia se encontra muito debilitada. Já sem forças, a Índia entrega o filho Moacir, palavra indígena que significa o nascido de sofrimento, e pede que Martim a enterre aos pés de um coqueiro que ela tanto gostava. Este lugar, onde Iracema supostamente estaria enterrada, segundo a lenda, passou a se chamar Ceará, que significa canto da jandaia, ave favorita de Iracema. A narrativa de Iracema, no entanto, é fragmentada, e o capítulo 1 se inicia com a cena em que a embarcação de Martim e Moacir estão de regresso ao Brasil. Do capítulo 2 ao 32, a narrativa fala da lenda de Iracema. E no capítulo 33, eles retornam à cena da chegada de Martim e Moacir às terras brasileiras. Bom, eu vou falar sobre os elementos literários da obra. Vou começar pelo foco narrativo e tipo de narrador. No início, o narrador estava em primeira pessoa, só que logo depois isso muda, ele passa a ser um narrador de terceira pessoa, ou seja, observador e onisciente. A obra ela não é linear. O primeiro capítulo já começa mostrando a conclusão da história, que é o Martim levando o filho dele da costa cearense para Portugal. A história de amor entre a Iracema e o Martim vai ser contada a partir do segundo capítulo e vai seguir uma progressão cronológica. O narrador ele vai contar a história do ponto de vista da Iracema, dando ênfase aos sentimentos dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que vai ter uma idealização da figura do índio. Ícone do indianismo brasileiro, Iracema é uma narrativa de fundação, ou seja, seu foco principal é a criação de uma identidade cultural. O texto ele se orienta bastante para representar a origem da nacionalidade brasileira. Se a gente se basear no enredo da obra, ela vai ser considerada um romance, mas por outro lado, graças ao trabalho literário feito pelo autor José de Alencar, ela é uma prosa poética. O autor privilegia aspectos relacionados à forma da poesia, como por exemplo, o ritmo, a literação, o grande uso de metáforas, comparação e perífrases. A obra foi escrita nos anos finais da primeira geração do romantismo brasileiro e ela se passa no século XVII, entre os anos de 1603 e 1611. O espaço geográfico da narrativa são as matas selvagens do litoral cearense. Há uma valorização da cor local por meio da ênfase na beleza dos cenários descritos. Essa é uma característica nacionalista típica da primeira fase do romantismo, onde eram usadas metáforas e comparações para ressaltar a beleza do Brasil. Bem, eu vou fazer agora uma análise do livro, dando enfoque no romance indianista. Primeiramente, o livro Iracema de José de Alencar, também conhecido como A Lenda de Ceará, é um dos maiores romances indianistas já feito e uma de suas maiores obras. O romantismo, que como já foi citado, surgiu na Europa,
tem certas características próprias, como o retorno à Idade Média, algumas consideradas universais, como por exemplo o idealismo, muito presente nessa narrativa pela necessidade da criação do herói nacional, que no caso é o indígena, a Iracema, o guerreiro Poti, e também uma idealização do colonizador Martim. Também percebe-se o sentimentalismo presente na Iracema ao achar que Martim sente amor por outra virgem dos cabelos louros e não de sua pátria. E características próprias do romantismo indianista criado aqui no Brasil, como a valorização da natureza, presente em peso nesse livro, em casos como as descrições dos lagos cristalinos em que Iracema se banha, e também na ajuda dos filhotes de Irara que contribuíram na alimentação de Moacir, filho de Iracema e de Martim. Esse livro serve de lenda para contar o surgimento do estado de Ceará, que é fruto do encontro do colonizador Martim com a terra americana Iracema. Como já foi citado, Iracema seria um anagrama à palavra América. Percebe-se que há uma universalização e particularização da literatura brasileira, com o uso de uma linguagem que remete à dos indígenas, acentuando então a ideia de uma nação determinada, além de se dedicar à natureza tropical e o passado pré-colonial do Brasil, que cria então o mito da origem do povo brasileiro. Uma outra análise que pode ser feita é que se percebe que nesses textos o branco vive entre o índio e esse índio entra em íntima comunhão com o colonizador, como foi percebido no batismo de Poti, que vira Antônio Felipe Camarão, um nome cristão, e ocorre então uma entrega do índio ao branco. Outro exemplo é a Iracema se entregar ao colonizador, rompendo com sua tribo de Tabajaras e violando os segredos de Jurema, e tendo então em seu romance um sacrifício e abandono de pertencer à sua tribo de origem. Em um artigo, o próprio Machado de Assis fala: não resiste nem indaga. Desde que os olhos de Martim se trocaram com os seus, a moça curvou a cabeça àquela doce escravidão. Fala-se então que o índio aceita o risco de sofrimento e de morte sem hesitação. E Alencar faz como se a conciliação entre o índio belo, forte e livre e o colonizador fosse espontânea, abstraindo então a violência do processo de colonização que de fato aconteceu. Dessa maneira, nesse mito, coloca-se o colonizador como generoso e herói e o colonizado como súdito, fiel e bom selvagem. Pode-se concluir, então, que esse romance indianista de José de Alencar tem a função principal de criar o herói nacional do índio, idealizar a natureza aqui presente e a formação de um novo povo e uma nova nação, com o personagem de Moacir, representando tudo isso fruto do amor de Iracema e de Martim. Obrigado. Bom, eu vou falar sobre os aspectos temáticos da obra Iracema e, por questão de tempo, vou me aprofundar no amor, que é o principal. A gente tem aí o título Iracema, que é um anagrama da palavra América, ou seja, é uma forma que o autor encontrou de se referir a Iracema, a personagem Iracema, como uma representação da América e dos índios. A gente tem, por outro lado, Martim, em que a palavra Martim vem de Marte, que é o deus romano da guerra. Ele representa a Europa. Então, essa ideia de que a Europa trouxe a guerra para a América. O amor que os personagens se envolvem durante o romance é um amor proibido, justamente pelo fato de se tratarem de dois inimigos, a Índia e o colonizador. Essa inimizade pode ser vista logo na primeira cena, em que Iracema está se banhando e avista de longe o guerreiro e dá uma flechada nele. Durante o romance também, a gente pode perceber que esse amor é um amor cego, porque Iracema deixa para trás sua família, seu povo e sua religião para ficar com Martim. Isso representa aí a submissão do índio pelo português. Por último, a gente tem Moacir, que é o fruto desse amor proibido e representa o mestiço, o brasileiro, que é filho do português com o indígena.